Nesse episódio de hoje do podcast, eu vou revelar a habilidade secreta dos nutricionistas que nunca desistem, mesmo quando tudo dá errado. E a antifragilidade com direção é exatamente o que vai transformar desafios em grandes oportunidades. Hoje eu vou trazer para você o grande segredo de quem nunca desiste. Vou te mostrar como que você usa momentos difíceis, porque eles vão existir, como uma alavanca e não como um freio. Então essa visão ela é muito interessante, porque você começa a entender que nem todo dia vai ser incrível, certo? Na verdade, os dias incríveis são apenas 10% dos nossos dias. E você precisa celebrar esses dias, viver esses dias no máximo. A dor só muda de nome quando você entende o que ela está construindo nos bastidores. Então a dor que é ruim é aquela dor que não faz com que a gente se torne mais forte. Mas a dor boa é aquela que a gente sabe que quando passar, a gente vai chegar do outro lado muito melhor. O jogo premia quem não para. E é isso que eu acredito. O empreendedorismo premia quem não para. Então, qual que é a grande lição aqui? A persistência muda o jogo. E só é persistente quem aprende a conviver com o erro e com a dor. Então, para mim, o próximo nível do jogo está em aceitar que o jogo é difícil e que a cada fase nós nos tornamos alguém melhor, alguém mais forte. Então lembre-se, a antifragilidade com direção não é só sobre suportar dificuldades, é sobre usar cada desafio como impulso para alcançar novos patamares. Nesse episódio de hoje do podcast, eu vou revelar a habilidade secreta dos nutricionistas que nunca desistem, mesmo quando tudo dá errado. E a antifragilidade com direção é exatamente o que vai transformar desafios em grandes oportunidades. Hoje eu vou trazer para você o grande segredo de quem nunca desiste. Se você não me conhece, meu nome é Samir Beide, eu sou um dos fundadores da Nutrição Sem Fronteiras, que é a maior escola de negócios para nutricionistas da América Latina. Nos últimos 3 anos, nós geramos mais de 300 milhões de reais para os nossos alunos, sendo que desses 300, 80 milhões nós entregamos somente em placas auditadas no palco do último Summit. E hoje você vai entender como que essa turma toda tem tanto resultado, porque no final, para eles terem esse resultado, eles precisam de uma coisa muito importante, que é nunca desistir. O empreendedorismo é algo difícil. Aqui na NSF a gente fala que empreender é o jogo do difícil. E é muito importante que você tenha as expectativas muito bem alinhadas quando você decide empreender. Porque se você não tem a expectativa bem alinhada e acha que vai ser fácil, a chance de você se frustrar e desistir é muito grande. E aí eu te pergunto, você sente hoje que está fazendo tudo certo, mas que ao mesmo tempo o progresso não vem na velocidade que você gostaria? Talvez não te falte estratégia, talvez falte algo que pouca gente te ensinou, que é o que eu chamo de antifragilidade com direção, que é você ser antifrágil. O que isso significa? Quem é resiliente, um organismo resiliente, ele sofre um estresse e ele volta rápido para a base. Um organismo que é antifrágil, ele sofre um estresse e ele se torna mais forte através do estresse. Então você pode pensar, por exemplo, no teu músculo. Você vai lá, gera um estresse na academia, no exercício, no esporte, e o músculo fica mais forte, mais resistente e consegue aguentar mais estresse ainda. Então isso é ser antifrágil. E hoje eu vou te mostrar como que você usa momentos difíceis, porque eles vão existir, como uma alavanca e não como um freio. Então para mim, a habilidade mais valiosa que existe no mundo para a questão de trabalho duro, de se manter no jogo, de não desistir, é o reenquadramento, que em inglês significa reframe, que basicamente é você pegar um pensamento e colocar ele sobre outra ótica. Então deixa eu te trazer uma reflexão. Nem todo dia ele vai ser bom, certo? E tá tudo bem com isso. Se todos os dias fossem bons, a gente não saberia valorizar o que de fato é um dia bom. Então a gente precisa passar pelo bom e pelo ruim. Mas vamos colocar um pouco de perspectiva aqui. Imagina os seus últimos 100 dias. Os últimos 100 dias, 3 meses e pouquinho. 10 desses 100 dias foram os top 10%, os melhores dias desses 100, os dias incríveis. Já 10 foram os 10% lá de baixo, dias que não foram tão bons. Alguns foram até horríveis. E 80% desses dias, 80 dos 100 dias, foram neutros. Isso é a vida. Isso é a vida. Então você precisa dos dias ruins para valorizar os bons. Eles fazem parte do processo. Então se eu posso ficar de mau humor por causa de um motivo, eu posso escolher ficar de bom humor também por causa de um motivo. Se eu posso ficar de mau humor sem motivo nenhum, eu posso também ficar de bom humor sem motivo nenhum. Então isso é uma filosofia que me ajuda demais, porque empreender, construir algo como a Nutrição Sem Fronteiras é muito estressante. A gente precisa ser muito antifrágil para poder crescer
e ficar cada vez mais forte. Então essa visão ela é muito interessante, porque você começa a entender que nem todo dia vai ser incrível, certo? Na verdade, os dias incríveis são apenas 10% dos nossos dias. E você precisa celebrar esses dias, viver esses dias no máximo. Agora, os outros 10% que são os dias difíceis, cara, esses são oportunidades de crescimento. Não são dias para você, o mundo vai acabar. Não, é o que eu posso aprender com esse dia que não foi tão bom. Então, para mim, a dor é o preço do próximo nível. Eu aprendi isso no fisiculturismo, eu aprendi isso no esporte, eu trouxe isso para o mundo dos negócios e eu acredito demais nisso para a vida inteira. Toda dor, toda frustração, todo problema vem para te ensinar algo. E se o teu consultório hoje está vazio, se o paciente sumiu, se a tua campanha que tu rodou não gerou retorno, isso vai doer. Fato. Mas e se essa dor for o custo necessário para você evoluir e aprender as lições necessárias para de fato conseguir lotar o consultório, fazer com que o paciente fique e rodar uma campanha que gera milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de reais? Talvez esse seja o custo da evolução. Então quando você vai lá para o CrossFit, para a academia, para a natação, para o esporte, para qualquer coisa que você faz, você sente dor. Dor no músculo. E aí com isso você não fica triste porque tá doendo, você se anima, porque você sabe, cara, isso aqui vai fazer com que eu me torne mais forte. Essa é a cabeça que eu recomendo que você traga para o mundo dos negócios. A dor só muda de nome quando você entende o que ela está construindo nos bastidores. Então a dor que é ruim é aquela dor que não faz com que a gente se torne mais forte. Mas a dor boa é aquela que a gente sabe que quando passar, a gente vai chegar do outro lado muito melhor. Então, para mim, é muito importante que nós, empresários e empresárias, ressignifiquemos a dor profissional. Porque ter o consultório vazio, uma campanha que não deu certo, um paciente que desistiu, uma reclamação, isso gera dor. Mas você ressignificar isso para entender que, nossa, aqui eu tenho uma oportunidade de melhorar. Aqui eu tenho uma oportunidade de evoluir, de progredir, de desenvolver uma nova habilidade, de adquirir um novo conhecimento. Aí sim, você transforma os obstáculos em combustível para o crescimento. Isso é ser antifrágil. Isso é o que muda o jogo. Então, meu conselho para você é sustente enquanto os outros desistem. Eu gosto muito de um pensamento, que é o seguinte pensamento. Quando você está vivendo algo difícil, você está lá, por exemplo, fazendo um agachamento com 200 quilos, ou você está correndo uma maratona. É difícil, certo? E aquele sentimento que você sente naquele momento que está difícil, é o que eu chamo do sentimento do difícil. E é por isso que a maioria desiste, porque não sabe lidar com esse sentimento. Então a maioria desiste quando fica difícil, mas quem entende que na dificuldade é que nós crescemos, abraça o difícil. E para mim, esse é o maior segredo, o maior hack, o maior atalho para o sucesso. É olhar para o difícil como uma ponte para o seu crescimento. Então, enquanto que os outros somem na primeira objeção que o paciente traz, enquanto alguns desistem porque o paciente não teve resultado, você continua. Então, aquele nutricionista, que eu já fui esse nutricionista, que faz live para 3 pessoas, em 2020, eu estava lá fazendo live. Eu, a Laís e a minha sogra dentro da live. O que é natural, todo mundo começa de algum lugar. Mas se eu tivesse olhado para aquela live com 3 pessoas e tivesse desistido, eu nunca teria feito eventos para 600 pessoas presencialmente, ou evento online para 500 pessoas. Então, tudo começa com uma decisão. Só que naquela época, quando eu vi aquelas 3 pessoas na live, e sabendo que só uma delas era uma pessoa que não era da minha família, isso não me fez bem, isso me doeu. Por que doeu? Porque gerou uma frustração. Eu não esperava que ia ter tanta pouca gente naquela sala. Mas tinha só 3 pessoas. Só que aí eu tenho 2 opções, que é: como que eu faço para colocar 10, 30, 50, 100? O que eu preciso aprender? Quais são as habilidades? Eu preciso ser mais consistente, eu preciso aprender a falar melhor, eu preciso aprender a captar as pessoas para a live. Eu olho para aquilo como uma alavanca de crescimento. Então o jogo não premia quem começa forte. Na verdade, quem começa forte começou tarde demais. Quem começa bom começou tarde demais. O jogo premia quem não para. E é isso que eu acredito. O empreendedorismo premia quem não para. Então, qual que é a grande lição aqui? A persistência muda o jogo. E só é persistente quem aprende a conviver com o erro e com a dor. Então, se no primeiro dia você tem uma live com 3 pessoas, você vai se questionar: será que eu deveria estar fazendo isso? Será que isso aqui vai funcionar? Será que eu não deveria desistir, fazer outra coisa, fazer dancinha no Instagram? Aí você chega no dia 30, aí já tem 20 pessoas assistindo a live, 30 pessoas assistindo a live. 3 meses depois tem 100 pessoas na live. 1 ano depois você tem 500 pessoas num evento online. É esse que é o jogo.
ganha quem nunca desiste. E aí eu quero trazer aqui para você uma reflexão de algo que mudou completamente a minha vida. E a minha vida, eu digo não só o meu negócio, a minha vida mesmo. Então, olha essa reflexão. A reflexão é a seguinte: um dia ruim não define o seu ano, concorda? Um único dia não vai estragar o teu ano, a não ser que você permita. O teu fracasso com 3 pacientes não vai definir o futuro do teu negócio. Não vai. Por quê? Porque a vida passa, o tempo corre e as coisas mudam. Existe um conceito que eu gosto muito que é o frame do avô, que é você basicamente ressignificar e se colocar na posição do seu eu com 85 anos de idade. Esse exercício foi um exercício que mudou a minha vida. Imagina que você tem 85 anos de idade e você volta no tempo. O que você diria para o teu eu do presente? O que você diria para ele? Será que você diria, cara, fica tranquilo, vai passar. Pô, isso aí que tu tá vivendo, que tu acha que é difícil, tu nem sabe o que é difícil ainda, tu vai viver tanta coisa ainda. Você daria conselhos como esse. Você poderia dizer, cara, você já sobreviveu a todos os piores dias da sua vida e até aqui você vem vencendo. Por que o desânimo? Esse frame do avô é algo muito poderoso. Então se imagina agora, você com 85 anos, olhando para trás, o que você diria para si mesmo? Aquela rejeição que tanto doeu foi só um desvio no caminho. Sabe aquele coração partido que você teve? Te permitiu encontrar o amor da tua vida. Olha que poderoso isso. Sabe aqueles dias de consultório vazio, quando você estava passando perrengue para poder pagar aquele boleto? Isso te fortaleceu e fez com que um dia você tivesse um consultório que faturava mais de 100 mil reais mensais. Sabe a persistência que você teve quando ninguém acreditava? Quando seus pais riram de você, quando você disse que ia fazer nutrição? Quando a tua família falou, cara, esse aí vai se dar mal. Foi o que fez toda a diferença. Porque você seguiu o teu propósito, a tua paixão. Então, essa perspectiva, ela transforma crises em capítulos necessários para construir a tua história. Cara, isso para mim é muito poderoso. Quando eu tô triste, eu gosto muito de fazer esse zoom out e de pensar, cara, hoje eu tenho, sou novo, tenho a minha esposa saudável, eu sou saudável, tô vivendo uma vida incrível, ajudando muita gente. Por que a gente não tá nesse estado de gratidão o tempo todo? Por que a gente tem que pensar com 85 anos, sem saúde, no final da vida para poder sentir gratidão do agora? Para mim, isso é uma mudança de perspectiva. E eu gosto muito de fazer essas mudanças de perspectiva, porque na vida a gente muitas vezes olha para os problemas achando que é o fim do mundo, mas muitas vezes é só um aprendizado que chegou. E aí você abraça o aprendizado, abraça a postura antifrágil, se torna alguém melhor e segue em frente. Então, para mim, tem 4 zooms que eu gosto de fazer, 4 perspectivas que eu gosto de adotar. Primeiro é o zoom diário. No zoom diário, como que você tá? Você tá olhando pro teu dia, olhando para os detalhes, para as tarefas que você fez e não fez, para os problemas, para os incêndios que você tá pagando. E essa visão limitada do dia, com certeza gera muita ansiedade. Mas o seu dia, ele é só uma pequena parte da tua vida. Aí vamos pro mês agora, zoom mensal. Aí você começa a notar padrões. Esse mês eu agi dessa forma, eu cometi esses erros, eu poderia ser melhor nisso. Você começa a adotar, a perceber tendências, ciclos que se repetem. O que faz com que você, olhando pro mês, consiga ajustar pro mês seguinte. Tomar atitudes mais estratégicas, porque a linha do tempo não é mais diária, é mês. Mas aí a gente segue o jogo e vai pro zoom anual, a perspectiva anual. E na perspectiva anual, você começa a ver um progresso real. Porque aquele mês de março, de fevereiro, que foi ruim, cara, irrelevante. Porque os outros 10 meses foram incríveis. 2 meses ruins não fazem com que um ano seja ruim. E aí você começa a acompanhar todas as conquistas do teu ano, a plaquinha que tu pegou no Summit, a direção que tu tá tomando na tua jornada, as vidas que tu mudou durante esse ano. Começa a ficar muito mais confortável esse zoom. Até que a gente chega no zoom da vida, que é o frame do avô. Essa perspectiva, ela relativiza todos os problemas atuais e valoriza a tua persistência. Porque o vovô de 85 anos, ele não olha para os problemas que ele tinha com 25, 30, 35, 40 e fala, caramba, que coisa horrível. Não, ele olha como uma história para contar. E é isso que você tem que ter em mente. E aí um fato curioso que nem está aqui no nosso slide, é que eu, pessoalmente, sempre que eu me deparo com uma decisão grande na minha vida, eu penso por duas perspectivas. A primeira é, será que eu vou me orgulhar da pessoa que eu vou me tornar ao tomar essa decisão? Eu, com 85 anos, vou olhar para trás e sentir orgulho dessa decisão? Primeiro frame que eu faço. Segundo frame é, será que essa história vai ser a melhor história para contar? Quando eu tiver daqui a 10, 20, 30 anos, vai ser uma história gostosa de se contar?
São duas coisas que me ajudam a tomar grandes decisões. E aí, se eu puder te trazer 3 ferramentas práticas de antifragilidade, eu diria que a primeira delas é estar numa comunidade de suporte. Você se conectar com outros empresários, com outras empresárias, com pessoas que têm a mentalidade e a cabeça parecida com a sua. Isso é muito poderoso, porque pessoas antifrágeis que estão próximas de outras pessoas que têm a mesma cabeça, isso se torna exponencial. Então o poder da comunidade, o poder da tribo é algo único. E quem é da NSF sabe muito bem do que eu estou falando. Mas vamos aqui para outras 2 ferramentas que não dependem de outras pessoas. A primeira delas é um diário de vitórias. Eu passei 4 anos da minha vida com o journal, né, um diário, diariamente ali com a Laís escrevendo coisas importantes no papel. Isso foi uma prática que mudou completamente a minha forma de me relacionar comigo mesmo. Porque quando você não tem esse momento de agradecer, de olhar para as conquistas, o que foi bom do teu dia, muitas vezes a vida vai passando no automático e você nem percebe o quanto que você é abençoado, o quanto que você é abençoada. Então se você puder criar essa rotina durante um tempo, de todos os dias escrever 3 pequenas conquistas, mesmo quando o dia foi terrível, isso é muito poderoso. Então, por exemplo, no meu diário, às vezes eu escrevia, cara, sou muito grato por hoje ter acordado com saúde. Eu sou muito grato por ter a Laís do meu lado. Eu sou muito grato pelo Cookies, pela Blueberry, pelos meus gatos. E aí você vai criando esse sentimento de gratidão das coisas importantes para você. E a terceira ferramenta é o ritual de ressignificação. Isso aqui é muito poderoso, tá? Sempre que você se deparar com um desafio, um obstáculo, uma dor ou um sofrimento, você faz a seguinte pergunta: o que isso está me ensinando? O que eu posso aprender com isso que está acontecendo na minha vida? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: como que isso me prepara para o próximo nível? Como que isso me faz ser alguém melhor? Se você fizer essas 2 perguntas sempre que você estiver vivendo um desafio, tenho certeza que os desafios vão se tornar grandes alavancas de crescimento. Então, para mim, o maior poder da mentalidade antifrágil é que nós entendemos que o nutricionista que cresce, o empresário que se desenvolve, não é aquele que não erra, não é aquele que não passa por desafios, não é aquele que não sofre. Na verdade, é aquele que vive tudo isso, mas que sai do outro lado mais forte. Porque uma coisa é certa, se alguém te prometeu uma fórmula mágica, que tu vai crescer o teu negócio sem sofrimento, sem dor, sem trabalho, esquece, você está sendo enganado. Você está sendo enganado. A verdadeira mentalidade é: como que eu sobrevivo a tudo isso me tornando alguém mais forte? Como que eu viro um músculo, um bíceps, que a cada repetição, a cada peso levantado, se torna alguém mais forte. Então, muda o frame, dê um sentido à dor e siga mesmo quando ninguém estiver olhando ou aplaudindo. Não por causa do aplauso externo, mas sim por quem você está se tornando. E lembre-se, o seu humor segue o plano e não o contrário. Então, se você tem um plano, você vai seguir ele. Se você está triste, está feliz, está chateado, está alegre, está grato, está xingando a vida, se você tem um plano, siga ele. Porque isso vai fazer com que você se transforme de fato em alguém antifrágil. Então vamos lá. Transformando princípios em ações. Sempre que passar por algo difícil, reconheça. Esse é um momento de desafio. Sempre que você reconhecer, mude a perspectiva, faça o reenquadramento, o reframing, para que aquilo se torne algo positivo. E aí você cria uma resposta, que é basicamente ações, um plano para poder você de fato superar esse problema, e depois volta para o caminho com mais sabedoria, sendo alguém melhor, mais forte, mais sábio. Então, para mim, o próximo nível do jogo está em aceitar que o jogo é difícil e que a cada fase nós nos tornamos alguém melhor, alguém mais forte. Então lembre-se, a antifragilidade com direção não é só sobre suportar dificuldades, é sobre usar cada desafio como impulso para alcançar novos patamares. No final, todos nós já temos o que precisamos para superar os desafios que a gente vive. A gente só precisa lidar com isso da forma correta. Então, para a gente aqui da NSF, nós temos um grande lema: paciente no centro, Nutri no topo. Só que eu ouso dizer que, para colocar o paciente no centro, você precisa ter uma mentalidade de antifragilidade. Porque se você for uma pessoa frágil, que não consegue se fortalecer com os desafios, em algum momento você vai tropeçar, vai cair e vai ficar no chão. E o grande segredo é que cada tropeço, cada queda a gente levanta o mais rápido possível. E se você hoje precisa do nosso apoio para poder construir o teu negócio, se você sente que precisa de uma comunidade forte do teu lado para se tornar mais antifrágil, precisa conviver com pessoas que têm essa cabeça, você precisa estar conosco aqui na NSF. E o caminho para você fazer isso é muito simples. Você vai clicar no link que tem na descrição desse episódio, seja no Spotify, seja no YouTube, vai preencher
um formulário para aplicar para um diagnóstico com o meu time. Nós vamos sentar com você, entender o teu momento, entender o que está te travando e vamos apresentar qual dos nossos programas, seja Orion, Atlas ou até mesmo o Mastermind Cronos, faz mais sentido para o teu momento. Se você sentiu esse chamado, não perde tempo, clica lá no link. E se você curtiu o episódio de hoje, claro, não esquece de deixar o teu comentário, o teu like, seja no Spotify ou no YouTube. Adoro ler tudo e ver o que você está curtindo mais aqui no nosso podcast. Combinado? Então te vejo próxima semana, mais um episódio de negócios feito de nutricionista para nutricionista.